Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia de ontem para hoje, o que mudou no panorama da guerra e particularmente vamos trazer aqui uma notícia que ainda é meio nebulosa sobre eventuais avanços ucranianos na região de Kherson. Mas vamos entender com calma isso daí, que ainda é tudo coisa não oficial, né? Essas notícias foram sugeridas por Zé Curubu, Escalou a Loba e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar nessa visão mais próxima aqui da região de Kherson, vamos falar sobre como é que está o resto da ofensiva russa. A gente não teve grandes alterações de ontem para hoje. Uma informação importante, a gente já tinha falado ontem sobre a queda de Lima, né? Os russos tomaram a cidade de Lima e os ucranianos devem estabelecer uma nova posição de defesa aqui no Rio. Mas uma informação que a gente teve hoje é que os ucranianos não retrocederam todos para o lado de cá, não. Existe ainda muito combate aqui na cidade, então ainda estão brigando aqui. A ideia deles deve ser retroceder para depois do Rio, mas eles ainda estão fazendo combates aqui na região de Lima, né? Houve também ataques aqui em Severodonetsk. Ontem houve uma tentativa dos russos de pegar um hotel que fica aqui, ó, se não me engano é esse hotel aqui, não sei exatamente onde é que é não, mas é um hotel que tem aqui, um hotel chamado Mir, que tem aqui em Severodonetsk. Os russos chegaram a tomar esse hotel, mas depois os ucranianos expulsaram os russos de lá. Enfim, está começando a guerra aqui na cidade de Severodonetsk. Isso já era esperado, como a gente falou para vocês, a ideia justamente do exército ucraniano é trazer o combate para dentro da cidade, de forma que ali eles conseguem destruir muitos equipamentos russos, matar muitos soldados russos. Não imagino que a Ucrânia vá abrir mão de Severodonetsk e Lysychansk tão rápido, né? Como a gente falou, eles estão até reforçando as tropas aqui. A ideia é manter essas cidades, mas lógico, isso daí vai envolver muita batalha ainda, muita disputa por aqui, né? Bom, a grande preocupação, como a gente já tinha falado, Lima não é o problema, Lysychansk e Severodonetsk não é o problema, isso está tudo dentro do esperado. O grande problema é Popasna, e Popasna não teve grandes alterações de ontem para hoje. Os russos continuam batalhando, tentando expandir essa área aqui, mas não tem avançado muito, né? Ou seja, acontece o padrão normal dos russos de dificuldade de logística, dificuldade de apoio, e eles não conseguem avançar mais muita coisa aqui, né? Inclusive, tem alguns relatos de ucranianos fazendo contra-ataques aqui. Aliás, eu vou aproveitar, eu tive a sugestão aqui desse outro mapa chamado deepstatemap.live. Eu vou deixar o link na descrição. É um mapa que está só em ucraniano, ele tem algumas informações adicionais e algumas coisas interessantes, né? O que ele tem de diferente em relação ao outro mapa? Bom, um lado negativo é que é tudo em ucraniano, então fica um pouco mais difícil de ler as coisas, né? A outra coisa, eu não sei se tem alguma forma de configurar aqui para outra língua, eu confesso que eu não conheço esse mapa a fundo, mas me pareceu uma sugestão interessante, até porque ele tem a possibilidade de você mostrar aqui o dia, os avanços para cada dia das tropas, né? É que aqui no dia 26 você vê as tropas russas tinham tomado toda essa área e depois disso houve alguns contra-ataques ucranianos recuperando pelo menos parte dessa área aqui que tinha sido tomada pelos russos, né? Também esse mapa mostra o posicionamento das tropas russas, então diz aqui exatamente o que é cada um desses exércitos aqui russos, batalhões russos, né? Enfim, é bem interessante ter uma visão diferente. Eu vou continuar usando o do Live UI Map pela questão da língua e pela questão também de que ele dá as notícias, né? Você pode clicar aqui, ele linka você com a notícia e também com a fonte da notícia no Telegram ou no Twitter, quando for o caso, né? De qualquer forma, é interessante notar que está havendo também contra-ofensivas aqui ucranianas, contra-ataques ucranianos nessa região de Popasna, né? Teve também alguma coisa aqui na região de Izium, mas muito pouca coisa. Continua Izium não sendo capaz de avançar praticamente nada.
E aqui na região de Kharkiv teve muito bombardeio russo, mas nenhuma mudança em termos de avanço ou retrocesso das tropas ucranianas e russas, né? Então isso daqui é uma visão geral. A gente teve uma outra boa notícia rapidinha aqui em Zaporizhia, nessa região aqui. Os ucranianos retomaram dois vilarejos que tinham sido tomados pelos russos por aqui. Então é mais um pouquinho de avanço aqui da Ucrânia nessa região, né? Agora, a parte interessante da coisa está acontecendo justamente aqui em Kherson, né? Isso não está refletido aqui nos mapas ainda, ou seja, entende-se que isso daí ainda é alguma coisa que a informação nem saiu oficialmente ainda, mas a gente já tem um grau bem alto de confirmação desse tipo de coisa, e que seria o fato de que os ucranianos iniciaram uma contraofensiva aqui e já chegaram até essa cidade aqui de Brukinsk. Ou seja, eles conseguiram romper a linha de frente russa aqui em Davydiv Bird e desceram já, e estão aqui em Brukinsk as tropas ucranianas, e a ideia deles é descer até o rio de Dnipro aqui, isolando toda essa área, todas essas tropas russas que estão para cá ainda. Não são muitas tropas, mas seria uma grande vantagem. A gente pode até ver isso aqui no outro mapa aqui, ó. Eles estão lutando justamente aqui com essa tropa russa aqui, e tem mais uma outra do lado de cá, então ou seja, você teria uma grande quantidade aqui de soldados que ficariam isolados nesse corte, né? Se eles conseguirem chegar, a ideia é justamente eles descerem até aqui, né? De novo, ainda está no começo, tem algumas confirmações disso, o pessoal está falando aqui de algumas confirmações de oficiais ucranianos. Aqui forças russas também dizem alguma coisa similar. Segundo as forças russas, houve essa invasão, mas as tropas ucranianas estão presas aqui, e os russos vão atacar ela, vão destruir, coisa e tal. Mas segundo os ucranianos, não, segundo os ucranianos, isso aqui é um contra-ataque mesmo. Eles têm apoio aqui e vão chegar até aqui embaixo. Vamos ver quem é que está certo no final dessa história aqui. Aparentemente, de fato, está acontecendo algum tipo de movimento ucraniano aqui, né? Vamos ver nos próximos dias aí se isso se confirma. De novo, essas informações que a gente pega no Twitter ou no Telegram, muito cruas ainda, nem sempre se confirmam, mas é algo interessante da gente ficar sabendo, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra está falando sobre a questão lá do Severodonetsk, ou seja, do início dos combates na cidade de Severodonetsk, e que não houve grandes alterações nas linhas de defesas ali. Segue o mesmo padrão que a gente viu nos dias anteriores, de um avanço russo por aqui muito lento, mas ainda assim um avanço, né? Então é isso daí, não houve nenhuma grande mudança. O que eu falei no vídeo de ontem, nos vídeos passados, continuam valendo para cá. A Rússia está realmente jogando tudo que ela pode para tentar fazer uma última pressão sobre os ucranianos, sobre a União Europeia, para fechar algum acordo, fechar um cessar-fogo, mas não creio que eles vão conseguir manter isso por muito tempo, né? Mas é interessante notar porque essa questão de manter por muito tempo é algo que tem uma thread muito interessante, a gente vai falar daqui a pouco do Kamil Galiv sobre isso, né? Bom, outras boas notícias que a gente teve ontem: um piloto de um Mir-29 ucraniano derrubou um Su-35 russo, também perto de Kherson, né? É uma boa notícia porque isso mostra como que a Força Aérea Ucraniana ainda está operando, né? É uma coisa que realmente ninguém esperava. Todo mundo achou que a Rússia, uma das primeiras coisas que ela iria conseguir nessa guerra era ter a superioridade aérea, era acabar com a Força Aérea Ucraniana e com os mecanismos de defesa ucranianos, e não conseguiu chegar nem perto disso. A Força Aérea Ucraniana continua muito eficaz, derrubando aviões no ar. Não é uma coisa fácil de fazer isso. Enfim, aconteceu ontem, inclusive aconteceu ontem, logo depois que eu publiquei o meu vídeo. Aí não deu tempo de colocar naquele vídeo, já estava pronto, já tinha subido, mas está aqui o registro do ucraniano que fez que derrubou o avião russo, né? E não foi só isso, também houve um helicóptero Ka-52 que foi derrubado em Kharkiv, ou seja, mas isso aqui foi derrubado com manpad, né? Aí o cara mostra aqui o helicóptero passando, ele lança o manpad em determinado momento e derruba o helicóptero lá em Kharkiv.
Parece que caiu mesmo. Enfim, mais uma boa notícia aí de mais danos para as forças russas, né? Eu acho muito interessante, se você procurar no Twitter, você vê muitos vídeos desse tipo de alvo sendo atingido pelos ucranianos, tanques, coisas russas sendo atingidas pelos ucranianos. É muito divertido isso, mas eu tenho que meio que me conter, porque senão você fica mostrando esse tipo de coisa e no final das contas, em termos estratégicos, isso não quer dizer muita coisa. É um negócio legal, é uma notícia boa, mas não é uma coisa que mude a guerra de forma considerável, né? Você encontra muito disso aqui no Twitter, no Telegram também. Bom, e parece que já está tudo certo para chegarem os MLRS americanos. Isso é o ponto importante dessa história toda. Como a gente está vendo, a Ucrânia tem pedido esse tipo de arma para os americanos estavam reticentes de enviar esse tipo de arma, porque são armas de alcance mais longo, e daí eles temiam que isso indicasse uma escalada do conflito com Moscou e coisa e tal. Mas depois desse tempo todo aí, o pessoal falando sobre as perdas ucranianas na região de Donbás e coisa e tal, parece que os Estados Unidos finalmente realmente acertaram, e mais do que a gente soube ontem, parece que já vai chegar semana que vem, deve ter um anúncio da Casa Branca na semana que vem, e a România já está se preparando para transportar esses HIMARS MLRS para a Ucrânia, né? Isso certamente será algo importante para a Ucrânia nessa guerra, vai fazer sim muita diferença no final, né? Bom, a gente tem algumas outras notícias aqui que não tem a ver com a situação da guerra em si. 2 soldados russos confessaram crimes de guerra. Você lembra, a gente falou um tempo atrás sobre o primeiro soldado russo que foi julgado num tribunal ucraniano, e agora tem mais 2 casos, e tem mais uma fila, tá? Tem pelo menos 35 casos já de soldados russos que foram capturados pelas forças ucranianas e que existem evidências que eles teriam cometido crimes de guerra, e eles agora vão ser julgados nessas cortes ucranianas, né? Apesar de condenados, mesmo aquele primeiro ele foi condenado a sentença para prisão perpétua, mas lembre-se, ainda estamos em guerra, então podem haver trocas de guerra, pode ser que a Ucrânia aceite trocar esses soldados todos, mesmo depois de condenados com a Rússia, né? De qualquer forma, é importante que você tenha esse tipo de coisa, até para levantamento de informação e coisa e tal. Mais 2 confessaram e pediram clemência. Bom, como a gente falou, os russos foram com tudo nesses últimos dias, né? Eles usaram todas as reservas que eles tinham, todas as unidades que estavam na região foram usadas em combate, e isso que acabou fazendo alguma diferença, porque em determinado momento você tinha de fato mais gente, mais russos do que ucranianos, numa proporção maior do que 3-1, que é o normalmente para você conseguir avançar um ataque. E olha só, aí a Rússia conseguiu avançar o ataque dela, né? Mas, segundo o pessoal da Iron Maiden aqui, eles estão usando tudo com o que tem, e o problema todo é que nos próximos dias eles não vão conseguir mais fazer nenhum ataque, vão chegar a um ponto de não conseguir mais fazer nenhuma operação na área, né? E o que acontece nesse caso é um problema que, na verdade, se você parar para pensar, já houveram várias coisas, várias situações ao longo dessa guerra em que se chegou a essa conclusão. Olha só, os russos não vão ter mais como lutar na próxima semana e coisa e tal. E os russos continuam lutando, né? Então, ou seja, tem alguma coisa errada nessa história. E o Camil Galiv, ele faz uma thread muito interessante aqui, que ele fala que, olha só, de fato, houve previsões de que a Rússia não conseguiria manter o esforço de guerra lá em março, e de fato ela não conseguiu. Aquele recuo dela de Kiev foi em função muito disso também. Ela não estava conseguindo manter o esforço de guerra. Então, de fato, não houve erro naquela previsão, né? Mas, por exemplo, recentemente houve uma previsão, eu cheguei a falar para vocês aqui, de alguns militares americanos, que a guerra chegaria agora num stalemate, e não foi o que aconteceu. O que a gente viu nos últimos dias foi um aumento do esforço dos russos, e eles conseguiram, de fato, avançar alguma coisa. Não houve o tal stalemate que eles estavam prevendo, né? E daí ele faz essa thread se perguntando, não, mas então o que está tendo de errado? Onde é que a Rússia está tirando essa força que ninguém sabia que ela tinha, coisa e tal? E no final a conclusão dele é que sim, essa guerra vai ser uma guerra longa, uma guerra de atrito, ou seja,
Não vai ser algo rápido, não vai acabar tão cedo isso daí. Agora, a Rússia vai continuar atacando o quanto ela puder, mas essa guerra vai acabar com a derrota da Rússia e o colapso dela. E é muito mais frágil do que muitos podem pensar, é a opinião dele, né? Então, aquilo que ele está falando aqui é que, ao contrário do que disse o Euromaidan PR, Euromaidan é o grupo que organizou os protestos em 2014 na Praça Maidan, que levou à destituição do presidente, coisa e tal. Então é um grupo de ucranianos e eles estão falando aquilo que eu falei para vocês. A Rússia está indo com tudo agora, mas olha só, está indo com tudo agora e vai acabar não tendo mais força mais adiante. Mas, como eu falei para vocês, isso ainda vai durar pelo menos o mês de junho. Então não é uma coisa assim, é hoje, amanhã e vai acabar, não. Isso vai durar pelo menos o mês de junho. Agora, de qualquer forma, essa é mesmo a previsão lá da Ucrânia. O que o Camil Galieve está dizendo é que não, que isso vai ser mais longo ainda, isso vai ter um prazo ainda maior, não vai ser só o mês de junho que vai passar isso, vai continuar essa guerra por um bom tempo, mas não tem jeito, inevitavelmente a Rússia vai acabar perdendo isso daí, porque a Rússia não tem como se recompor tão rápido quanto a Ucrânia. A Ucrânia, sem sanções e com o apoio da OTAN e de outros países do Ocidente, consegue se manter nessa guerra por muito mais tempo que a Rússia. Então, no final das contas, não tem jeito. Vai ser demorado, vai ter muita briga, mas não tem jeito, no final vai ser a vitória ucraniana mesmo, né? E uma coisa curiosa que está acontecendo esses dias é que com esses poucos avanços russos, porque, vamos lembrar, né, os avanços russos não foram tão significativos assim. Você tirando Popasna, o resto todo aqui não teve nenhum grande avanço. Eles pegaram o quê? Kremina, Yampil, Lima, Rubizny. Ou seja, pegaram algumas cidades aqui, mas não tem nada de extraordinário, de ganho estratégico relevante. Popasna foi uma perda significativa mesmo, mas também eles não estão conseguindo ir muito longe nisso daí. De qualquer forma, isso gerou um certo otimismo nas forças russas lá na Rússia, na televisão. E principalmente o fato do presidente da França e da Alemanha estarem falando que não, que a Ucrânia tem que negociar com a Rússia e não sei o que lá, ceder território pela paz e coisa e tal. Aí, olha só como é que a televisão russa tem colocado isso lá, né? Já existem rachaduras nas alianças lá do Ocidente, eles querem negociar, nós estamos ganhando, vamos pegar mais da Ucrânia. Ou seja, é aquela ideia que o pessoal falou, não existe isso de negociar com a Rússia, não vai chegar em nada, deixar território por paz não resolve problema algum. A questão, infelizmente, a essa altura, tem que ser derrotar a Rússia, não há outra alternativa para isso. Você falar sobre negociação chega a ser demonstração de fraqueza, né? Agora, tenha em mente que muito dessa negociação, dessa ideia de negociar, na verdade, partiu do Kremlin, né? Partiu da Rússia, de fato. E essas poucas vitórias que o pessoal tem, né? Já está falando do Kadyrov, falando em ameaçar a Polônia. Não, vamos tomar a Polônia depois da Ucrânia, né? Como se realmente tivessem essa capacidade, né? O pessoal realmente está perdendo o controle aqui das estribeiras. É que o Kadyrov já é meio maluco mesmo, para ele falar qualquer coisa, não quer dizer nada, né? E aqui outra conta da Euromaidan, né, falando sobre a Medusa, que é um jornal russo, né, um jornal de propaganda russa, falando que eles já estão pensando em fazer uma nova tentativa de tomar Kiev e planejando a vitória na Ucrânia no outono e coisa e tal. Isso porque tomaram 5 cidades. É uma coisa realmente, esse pessoal tá fora das piroquetas mesmo, não tem jeito, né? E aí, a visão deles é que mais cedo ou mais tarde a Europa vai ficar cansada de ajudar a Ucrânia, né? Como se o problema fosse esse. É lógico, a Ucrânia tem a vantagem de ter a ajuda da Europa, isso é algo que faz diferença, mas não tem ilusão não, o pessoal russo está perdendo para o exército ucraniano mesmo, são eles que estão mantendo as posições lá no fronte, né? Enfim, tá aí meia dúzia de cidade e o pessoal russo já está despirocando nas ideias completamente. Muito triste essa povo. Deixa eles ficarem otimistas, porque assim é melhor, né? Aí, essa aqui é outra coisa muito engraçada. Saiu no jornal russo, lá no RIA Novosti, que é um jornal importante lá, que eles encontraram miojo lamen num acampamento ucraniano em uma dessas cidades que os russos tomaram ali, né? E aí você fala, caramba, mas que lógica tem isso? Que diabo, qual o problema de ter miojo lamen lá e coisa e tal? E isso daqui, segundo eles, é porque a campanha da Rússia, eles fazem uma campanha para mostrar
como na verdade não é a Ucrânia, é o Ocidente que está ajudando a Ucrânia. E aí mostrando como a Ucrânia recebe ajuda do Ocidente, coisa e tal. Aí parece que quando chegaram lá em Mariupol, teve toda uma campanha na televisão russa mostrando que tinha iPhone. Os caras não, se tem iPhone lá é porque o Ocidente está ajudando a Ucrânia, né? Como se não tivesse loja da Apple na Ucrânia antes, né? Enfim. E agora estou mostrando aqui miojo lamen, né? E pior, esse miojo lamen aqui é uma marca da Indonésia, né? Então aí o pessoal até perguntando, mas que diabo é isso? O que tem a ver esse tipo de coisa? Né? O pessoal da Indonésia que falou. Patrioticamente, a Indonésia está ajudando a Ucrânia, então, né? Para você ver o desespero dos russos de tentar enganar o público russo, dizendo que estão lutando contra a Europa, contra forças ocidentais e coisa e tal, que lorota isso, né? E por falar em sanções e coisa e tal, ontem teve um especialista russo falando sobre sanções russas lá na televisão russa, e ele falando que não, que esse negócio de que os Estados Unidos congelou as reservas russas, isso é besteira. É só a gente imprimir de novo, a gente imprime o dinheiro todo e coisa e tal. Realmente. Não se deve interromper o inimigo quando ele está fazendo besteira, né? Deixa eles imprimirem rublos, vamos ver onde é que vocês vão chegar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.